Agora iremos resolver alguns exercícios para praticar. Tá? Iremos usar os exercícios que estão na lista disponível no Moodle, tá bom? Vamos começar aqui com o exercício número 1. Nós temos um termopar tipo K, tá? E eu tenho ali um cabo de extensão ligando o termopar ao registrador. Como eu sei dessas informações, né? Aqui, olha, KX, X é de extensão, K é do tipo do termopar, então se nós não tivéssemos essa informação aqui, já sabíamos que nós teríamos esse tipo de termopar. Tem um cabo de extensão porque eu tenho o cabeçote, né, ligando ao registrador. Então nós temos aqui a medição em 197 graus Celsius, então nós temos a junta de medição do termopar. Nós temos o termopar no cabeçote, né, na caixa de junção, então nós temos a junta de referência 1 e isso ligado ao registrador, que nós temos a junta de referência 2. Então a junta de medição está a 197 graus Celsius, a junta de referência 1 a 25 graus Celsius e a junta de referência 2, 25 graus Celsius. O que nós temos que fazer aqui é irmos na tabela de termorresistência e pegar os potenciais de cada um desses pontos, ou seja, da junta de medição, da junta de referência 1 e junta de referência 2. Então, na tabela termorresistência para o termopar tipo K, nós teremos que o E da junta de medição é 8,019 mV. O E da junta de referência 1 mV. E o E da junta de referência 2, 1 mV. Então, o que nós temos que fazer agora? Calcular o E total que chega aqui, que nada mais é do que a soma do E1, delta E1 e o delta E2, tá bom? Então, nós iremos primeiro fazer, tá, esta conta com sem compensação na junta de referência, tá? Sem compensação na junta de referência, nós teremos então o E total delta E1 mais delta E2. Então nós temos aqui um E total como sendo o E da junta de medição. Lembre-se, este é o sentido da medida, né, da junta de medição até o registrador. Então o E da junta de medição menos o E da junta de referência 1 mais o E da junta de referência 1 menos o E da junta de referência 2, tá bom? Então agora, substituindo os valores, nós temos 8,019 menos 1 mais 1 menos 1, tá? Isso aqui, então, nos fornece como resposta 7,019 milivolts, tá? 7,19 milivolts é o que chega, então, no registrador, tá? Sem compensação na junta de referência. Então, só que se formos num processo inverso, né, na tabela de potenciais de termorresistência do termopar tipo K, nós temos que a temperatura equivalente a esta diferença de potencial é igual a 172 graus Celsius, tá? Então nós temos aqui um erro de 25 graus Celsius, tá? Então isso está acontecendo porque não estou levando em consideração a compensação na junta de referência, tá, ok? Agora, levando em
levando em consideração a compensação, né? Então, compensação na junta de referência, o que nós teremos? Nós teremos somado ao E total, né, que é a soma dos deltas, tá? O potencial da junta de referência 2. Então, é sempre o potencial da junta que está ligado no registrador. Ela é a referência, ela estará no registrador. Bom, então eu tenho agora o E da junta de medição menos o E da junta de referência 1 mais o E da junta de referência 1 menos o E da junta de referência 2 mais o E da junta de referência 2, tá? Então, vejamos, olha, esse da referência 1 com esse da referência 1 irá se anular, esse aqui também, então eu tenho um E total de 8,019 milivolts, tá? Que na tabela de temperatura é igual a 197 graus Celsius, tá? Então, eu compenso essa diferença de temperatura que eu tenho, tá bom? Isso é a compensação na junta de referência. No exercício 2, nós temos um erro de ligação a ser tratado, tá bom? Nós temos um erro de ligação simples, aqui, onde eu tenho a inversão da polaridade do termopar no registrador. Bom, nós estamos trabalhando com um termopar tipo E e um cabo de extensão, mesmo material do termopar no cabo. Temos a junta de medição a 324 graus Celsius, a junta de referência 1 a 41 graus Celsius e a junta de referência 2 igual a 22 graus Celsius. Indo na tabela de termorresistência para o termopar tipo E, nós teremos o potencial da junta de medição igual a 22.914 milivolts. O potencial da junta de referência 1 igual a 2.482 milivolts. E o potencial da junta de referência 2 igual a 1.31 milivolts, tá? Então, agora fazendo o cálculo, tá, do potencial que chega no meu registrador, né, nós teremos a seguinte situação, né, sem compensação na junta de referência. Então, o que nós temos aqui? Tá? O E total será, né, o meu delta E1, que é o E de medição menos o E da junta de referência 1, delta E1. Porém, como há este erro de inversão, este delta é negativo, então é menos este delta, tá? Agora irá ser somado a ele o delta 2, que é do cabeçote até o registrador. Então eu tenho E da junta de referência 1 menos o E da junta de referência 2, tá? Isso aqui irá fornecer, tá, 22.914 menos 2.482 milivolts, o delta é 1, só que negativo, mais 2.482 menos 1.314.
11. Nós temos, então, né, aqui um potencial igual a menos 19,261 milivolts. Este erro aqui, como já dizemos anteriormente, ele é muito fácil de ser descoberto. Por quê? Tá? Porque se nós irmos na tabela, tá, de potencial do tipo E, nós iremos observar que este valor de menos 19,261 ele não existe, tá? O menor valor que eu tenho para o termopar tipo E corresponde a menos 270 graus Celsius, que é aproximadamente menos 7 milivolts, tá? Então, irá parecer o que? Um erro no meu registrador. E assim fica fácil para pegar esse erro. Mas e se fizermos a compensação na junta de referência? Isso muda alguma coisa aqui em termos de medição? Vai melhorar? Então, porque nós sabemos que quando não tem erro, eu chego no valor que deveria chegar, né? Fazendo a compensação na junta de medição. Com compensação na junta de medição, tá? Compensação, nós temos então somado a este delta total anterior, né? Este delta total anterior, vamos ver, JR1, junta de referência 1, mais o E da junta de referência 1 menos o E da junta de referência 2, soma-se então a junta de referência 2. Lembre-se, é sempre a junta do registrador. Bom, então eu tenho aqui, somados a este valor de menos 19,261, né, eu tenho somado a ele 1,311. Então o meu ΔE, o meu E total, é igual a menos 17,950 milivolts, que também irá o que? Retornar um erro na minha medição. Por isso que o erro de ligação simples, ele é o mais fácil de se observar, tá? Então, é só ir lá no registrador, fazer no termopar ou no registrador, ver qual está invertido, porque pode ser que a inversão esteja aqui, e nós temos então o nosso termopar medindo novamente correto. No exercício 4, nós temos uma situação na qual foi feita uma inversão dupla, né? Além de fazer a inversão aqui no cabeçote, também trocou-se, né, os fios do cabo de extensão, né? É um termopar tipo J, onde eu tenho ferro e constantã, e a partir do cabeçote até o registrador, o ferro virou constantã e o constantã virou ferro, tá? Nós temos então a nossa junta de medição, que está a menos 143 graus Celsius, a minha junta de referência 1, menos 11 graus Celsius, e a junta de referência 2 do registrador, que está a menos 10 graus Celsius, tá bom? Só dá uma olhadinha lá no exercício da lista, que está no cabeçote indicando 11 graus Celsius, é menos 11 graus Celsius aí, tá? Vamos então fazer os cálculos aqui do nosso termopar, né? Mas antes nós iremos na tabela do tipo J, iremos encontrar o E
da junta de medição. Isso aqui é menos 6,263 milivolts. O potencial da junta de referência 1, que está a 11 graus Celsius, é menos 0,55 milivolts. E nós temos então o E da junta de referência 2, né, menos 0,510 milivolts. Então, levando em consideração, né, que os cálculos primeiro será feito sem compensação, na junta de referência, nós temos então agora, né, o E total igual ao delta E1, que é o E da junta de medição menos o E da junta de referência 1, tá? E o delta E2, nesse caso, é que vem com sinal negativo. Então, eu tenho o E da junta de referência 1 menos o E da junta de referência 2. Então, substituindo os valores que nós temos de potencial para cada um desses pontos aí da medição, nós teremos menos 6,263 menos 0,550, então mais 0,550 menos 0,550 mais 0,510. Teremos então um E total igual a menos 5,664 milivolts, tá? Se nós formos na tabela do termopar tipo J, nós teremos que a temperatura é aproximadamente menos 127 graus Celsius. Um erro absoluto de 16 graus Celsius, tá bom? E se colocarmos então a compensação na junta de referência, né? Então, compensação. Nós iremos então somar, né, a esse E total a junta de referência 2. Então, nós teremos que o E total, junta de medição, menos junta de referência 1, menos junta de referência 1, menos o E da junta de referência 2, mais o E da junta de referência 2. Então, somando a esse menos 5,664 milivolts, esse menos 0,510, nós temos um E total de menos 665 milivolts, que se formos na tabela, né, nós teremos aí uma temperatura aproximada de menos 140 graus Celsius, né? Então, um erro absoluto, né? Um erro absoluto de 3 graus Celsius. Por isso que esse tipo de erro é muito difícil de se pegar, tá? Porque se vocês observarem ali, ó, fazendo a compensação na junta de referência, nós temos o valor medido praticamente o mesmo. E isso
então será levado em consideração numa calibração ou até mesmo como um erro de medição. Tá? Então agora nós iremos para o último exercício, o nosso exercício 5. O exercício 5 trata-se de uma associação de termopares. Tá? Então eu tenho ali 3 termopares associados em série simples, tá? Enviando um único sinal ao registrador. Então nós temos 3 pontos de medições. Tá? Então eu tenho aqui agora, olha, uma junta de medição 1, junta de medição 2 e junta de medição 3. Tá ok? Isso tudo se juntando uma única medida que está na junta de referência 1, jogando a informação para a junta de referência 2. Tá bom? Então nós não temos erro de ligação, nada disso. Um termopar tipo T, tá? O termopar tipo T fazendo então, né, utilizando um cabo de extensão. Então, indo na tabela de potenciais, nós temos que o potencial, né, da junta de medição 1 é igual a 1.279 mV. Da junta de medição 2 é 0,273 mV. Da junta de medição 3, 0,68 mV, tá? E a junta de referência 1, menos 0,039 mV, que é a mesma da junta de referência 2, que ambas estão em a mesma temperatura. Então, o que vai acontecer aqui agora, né, neste caso? Tá bom? Então, o que eu tenho? Eu tenho aqui um delta, nós vamos chamar aqui, ó, no delta 1, que é deste termopar aqui, tá? Nós temos aqui um delta 1,2, que é deste termopar, e um delta 1,3, que é deste termopar. Então, o que é o delta? Da junta de medição até a junta de referência. E depois eu tenho o delta E2. Tá? Então, o E total será delta E1, tá bom, menos delta 2, mais delta 1,2, mais delta E2, delta E1,3, mais delta E2, tá? Então, isso aqui, o que nós temos? Junta de medição 1, menos junta de referência 1, mais junta de medição 2, tá? Menos junta de referência 1. Junta de medição 3, menos junta de referência 1. Então, nós temos que o E total, né, vamos levar aqui agora sem compensação, sem a minha compensação, que o meu E total, né, ele é dado, então, da seguinte forma, né, que é igual, tá? O primeiro delta aqui, né, será o E da junta de medição 1 mais o E da junta de medição 2 mais o E da junta de medição 3, bom, tudo isso aqui menos 3 vezes a junta de referência 1. Então, esse é o primeiro delta,
Então, e o delta E2, então, eu tenho para cada sinal de um termopar que chega no registrador, ele vai também para, que chega no cabeçote, vai para o registrador. Então, eu tenho mais 3 vezes, tá? O delta da junta de referência 1 menos da junta de referência 2. Então, isso aqui, sem levar em consideração a compensação na junta de referência, tá? Então, substituindo aqui os valores, nós teremos como E total igual 1,279 mais 0,273 menos 0,683 menos 3 vezes a junta de referência 1, tá? Que é menos 0,039. Isso é somado a 3 vezes a diferença entre a junta de referência 1 e a junta de referência 2. Então, eu tenho ali menos 0,683, tá? Mais 0,039. Então, isso aqui fornece um E total de 0,986 milivolts, que se formos na tabela do termopar tipo T, nós teremos uma temperatura de aproximadamente 25 graus Celsius, tá? E a temperatura média aqui dos 3 termopares, se somarmos todas as temperaturas e dividirmos por 3, ela é igual a 7 graus Celsius. Tá? Então, quando estou fazendo associação, como já dito anteriormente, um cuidado que se tem é que essas temperaturas não podem, tá? Elas não podem estar muito distantes umas das outras, tá, ok? Agora, colocando com compensação esses cálculos, tá? Compensação, nós iremos somar agora ao E total, já vou colocar aqui, ó, a junta de referência 2. E com isso, eu terei um E total, né, de 0, tá? 3 vezes, nós iremos somar 3 vezes a junta de referência 2, tá? Então, nós teremos aqui um E total de 0,869 milivolts, tá? Porque eu tenho 3 termopares. Se eu tenho 3 termopares, eu tenho que ter aí 3 compensação na junta de referência. Pense que esses valores, né, irão, de certa forma, tudo de uma vez só. Um por um. Tá? O primeiro termopar joga informação, tem a compensação. O segundo termopar joga a informação, tem a compensação. O terceiro, mesma coisa, tá? Então, nós teremos aí uma compensação de 3 vezes essa junta de referência. E se formos, então, a tabela do termopar tipo
T, nós temos que 0,869, nós temos igual a 23 graus Celsius. Então, temperatura aproximadamente 23 graus Celsius, em comparação com a temperatura média de 7 graus Celsius. Tá? Então, pessoal, aqui deixei alguns exercícios resolvidos para vocês. Façam bom uso deles aí. Um abraço e até nossa próxima aula.